Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. E claro que vocês já estão lendo aí o tema e já estão entendendo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as frações, não é mesmo? E por que elas são tão importantes? Vamos entender? Repara que ao longo da história da humanidade, claro que o homem teve a necessidade de criar aí números que representassem quantidades exatas, quantidades inteiras. Então, por exemplo, o número 1 para indicar uma garrafa, o 2, o 3, o 4. Então, claro que houve a necessidade de criar um tipo de representação para indicar quantidades exatas, inteiras, né? Que são os números naturais. São todos esses números inteiros, positivos, mais o zero, tá bom? Agora, é claro que nem tudo nesse mundo é exato, né, gente? Por exemplo, essa garrafinha aqui que eu tô aqui ingerindo aqui essa água, né? Repara que essa garrafinha, eu não bebi ela toda, né? Então eu posso falar, por exemplo, que eu bebi 2/6 garrafinha, 1/4 dessa garrafinha. Quando eu vou fazer, às vezes, um bolo, eu pego a receita de bolo e tá lá. Utilize 1/4 de xícara de farinha de trigo, por exemplo, né? Então, repara que também teve a necessidade de criar um tipo de representação, um tipo de número que indicasse essas quantidades quebradinhas, essas quantidades que não são exatas, tá bom? E vocês já sacaram, né, que uma dessas representações, né, além dos números decimais, porque os números decimais eles também entram nesse contexto, tá bom? A gente sabe aí que tem as frações, que elas literalmente, elas representam essas quantidades quebradinhas, né? Geralmente é isso que elas representam, né? Lembrando que tem frações que também representam quantidades inteiras. Por exemplo, se eu falar a fração 5/5, eu tô me referindo a um inteiro, tá bom? Então, diante disso que eu tô falando para vocês, é muito importante aí que a gente saiba fazer pelo menos as 4 operações numéricas, tanto com os números naturais, quanto com os números decimais, quanto com as frações. E quando eu falo as 4 operações numéricas, eu me refiro a adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso é o básico que a gente precisa saber. E hoje nós vamos falar sobre 2 operações numéricas muito importantes em relação aí às frações. Nós vamos aprender hoje como que a gente faz então adição e subtração de frações. Vem comigo. Bom, para a gente começar, eu vou relembrar com vocês a ideia de frações equivalentes, que é uma ideia muito importante para que eu consiga compreender como é que eu efetuo uma adição e subtração de frações, tá bom? Imagine que eu tô com 3 pessoas aí e as 3 foram numa pizzaria, tá? Imagine que a Maria foi lá e ela pediu uma pizza e repara que aqui a pizza dela veio dividida em 3 partes iguais, das quais ela comeu um pedaço. Já a pizza do Carlos, quando ele fez a solicitação da pizza, se a gente for ver aqui pela figura, a pizza dele veio dividida em 6 partes iguais, dos quais ele comeu 2 pedaços. E a pizza da Liz aqui, ó, podem contar, ela veio dividida em 12 partes iguais, das quais a Liz comeu 4 pedaços. Repara que em nenhum desses casos eles comeram a pizza inteira, a pizza toda. E como é que eu poderia representar, então, por exemplo, o tanto que a Maria comeu dessa pizza? Vamos ver? Repara o seguinte: a Maria, na verdade, ela comeu 1/3 da pizza. E como é que eu sei disso, tá? Repara que essa parte aqui, ó, é o que a gente chama de denominador da fração. O denominador da fração, o que que ele faz? Ele indica em quantas partes iguais eu dividi o meu inteiro. No caso aí, o meu inteiro, repara que é uma pizza toda. Então, essa pizza ela foi dividida em 3 partes iguais, portanto, o denominador é 3, dos quais a Maria comeu um desses 3 pedaços. Portanto, o numerador, ó, que é essa parte aqui de cima, é o que indica quantas dessas partes eu tô pegando para mim. No caso aí, tá indicando o numerador quantas dessas partes a Maria comeu da pizza. Então, se ela comeu um pedaço de um total de 3, a fração que representa a quantidade que ela comeu é a fração 1/3, ok? Agora vamos analisar o Carlos. Qual seria a fração, então, que representa o quanto que o Carlos comeu da pizza dele? Vamos ver? Na verdade, se ele comeu 2 pedaços de um total de 6, a gente já sabe que a fração vai ser a fração 2/6, não é mesmo? Mais uma vez, o denominador que é 6 indicou em quantas partes iguais eu dividi meu inteiro, que no caso aí é a pizza, que foi dividida em 6 partes iguais, e o numerador indica quantas dessas partes o Carlos comeu, no caso, 2 pedaços de um total de 6, portanto, 2/6. Agora vamos analisar a Liz. A Liz, ela comeu 4 pedaços da pizza dela que veio dividida em 12 partes iguais. Então é claro que a fração que representa o quanto que a Liz comeu é a fração 4/12.
Mesmo esquema, né, galerinha? O denominador, que no caso aqui é 12, indica em quantas partes iguais a pizza foi dividida, e o numerador indica quantas dessas partes a Liz comeu. Bom, fato é, então agora eu já sei qual é a fração que representa o quanto que cada um comeu da sua pizza aí, tá bom? Só que, gente, se eu for analisar a figura, as 3 figuras, com bastante atenção, eu vou perceber com clareza que a Maria, o Carlos e a Liz comeram o mesmo tanto. Repara, gente, comer 4 pedaços aqui, que é o caso da Liz, uma pizza que veio dividida em 12, deu na mesma do que comer 2 pedaços numa pizza que veio dividida em 6. Porque afinal de contas aqui os pedacinhos são menores, então 4 pedacinhos desse foi equivalente a 2 pedaços desse. Aqui o mesmo esquema. Repara que a Maria ela comeu um pedaço de 3, mas a pizza dela só veio dividida em 3 partes iguais, então esse um pedaço da Maria, ele é enorme. Vocês estão percebendo isso? Então repara, galerinha, que quando isso acontece, a gente chama essas frações de frações equivalentes. Portanto, frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, tá bom? Isso é a primeira coisa que a gente tem que relembrar. Mas aí repara o seguinte, tá? Repara que quando geralmente a gente está lá no 4º ano do ensino fundamental 1 e o professor geralmente começa a explicar para a gente a ideia de fração equivalente, geralmente ele me dá essas figuras do jeito que eu estou apresentando aí para vocês. Então repara que quando eu mostro a figura, fica fácil de perceber que as frações são equivalentes, concorda? Agora, o que aconteceria se porventura eu não desse a figura para vocês? Ou seja, como é que só olhando para as frações eu saberia se elas são equivalentes ou não? Estão lembrando como é que vocês faziam isso? Geralmente é no 5º ano do ensino fundamental 1 que a gente aprende como identificar se uma fração é equivalente a outra ou não, sem ter esse auxílio visual. Tira a figura da frente. Como é que eu vou saber que a fração 1/3 é equivalente à fração 2/6, que por sua vez é equivalente à fração 4/12? Vocês lembram como é que faz? Vamos relembrar? Repara, galerinha, eu tenho certeza que quando eu falar, vocês vão falar assim, nossa, é verdade, eu aprendi isso. Quer ver? Para a gente achar frações equivalentes, basta a gente multiplicar ou dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, sempre pelo mesmo número. Quer ver como é simples? Olha só, por exemplo, como é que eu saio da fração 1/3 e chego na fração 2/6? Vamos pensar? Para o número 1 virar o número 2, olha o que aconteceu. Ó. Significa, tá? Que eu aumentei esse número em 2 vezes. Então, quer dizer que eu multipliquei o numerador por 2. Então, para que sejam frações equivalentes, se eu multipliquei o numerador por 2, obrigatoriamente eu vou ter que multiplicar o denominador também por 2. Então, se eu fizer 3 vezes 2, realmente dá 6. Como 3 vezes 2 realmente deu 6, então significa que essas duas frações, elas são frações equivalentes. Repara que, por exemplo, se tivesse dado aqui a fração 2/7, como 3 vezes 2 dá 6 e não 7, 2/7 não seria uma fração equivalente à fração aí 1/3, tá bom? Repara que nesse caso eu multipliquei numerador e denominador por um mesmo valor, por um mesmo número. Agora, e se, por exemplo, eu tivesse com a fração 4/12 e quisesse chegar na fração 2/6? Como é que eu faço? Raciocínio similar. Eu penso assim, como é que o 4 virou 2? Para o 4 virar 2, perceba que eu estou dividindo o 4 por 2. Se eu dividir o numerador por 2, obrigatoriamente o denominador eu vou ter que dividir por 2 também para garantir que as frações sejam equivalentes. Então, na hora que eu pegar esse 12, se eu dividir por 2 e der realmente esse 6, significa que elas são equivalentes. E é claro que 12 dividido por 2, ó, a gente sabe que dá 6. Então, uma outra maneira de eu achar frações que são equivalentes. Inclusive, repara, tá? Toda vez que eu divido em cima e embaixo, numerador e denominador, por um mesmo número, a isso eu chamo de simplificar a fração. Então, pegar a fração 4/12 e dividir em cima e embaixo por 2, numerador e denominador por 2, significa que eu estou simplificando a minha fração, ok? Agora, e se eu quiser vir, por exemplo, da fração 1/3 chegar na fração 4/12? É possível? Claro, né, gente? Fazendo o mesmo raciocínio, ó. Como é que 1 vira 4? Ó, multiplicando por 4. Se eu multipliquei o numerador por 4, obrigatoriamente eu vou ter que multiplicar o denominador por 4 também, para que as frações sejam equivalentes. Então, se eu faço 3 vezes 4, ó, realmente dá 12. E aí, olha que interessante. Analisando todas essas frações,
A única fração aí que não dá mais para simplificar, ou seja, não dá mais para eu dividir em cima e embaixo por algum valor, porque se eu dividir, no máximo vai ser por 1 e aí eu não vou sair do lugar, é a fração 1/3, ó. Repara que a fração 1/3, se eu tentar dividir em cima e embaixo por algum valor, eu vou perceber que o máximo que eu vou conseguir fazer é dividir numerador e denominador por 1. E aí, só que 1 dividido por 1 vai dar 1, e 3 dividido por 1 vai dar 3, então eu não vou sair do lugar. Quando eu literalmente não consegui mais simplificar a fração, essa fração, ó, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de fração irredutível. Na verdade, eu estou brincando, é fração irredutível. É aquela que não dá mais para simplificar. E aí, fica uma dica, tá bom? Repara que simplificar uma fração, já falei para vocês, significa que eu vou ter que dividir numerador e denominador por um mesmo número. Então perceba que eu estou procurando um divisor comum. Eu estou procurando um número que é divisor do 1 e do 3 ao mesmo tempo. Inclusive, se eu pegar o maior dos divisores comuns e dividir em cima e embaixo por ele, eu já chego direto na fração irredutível. Só que repara, se eu calculasse o MDC, que é o maior divisor comum, tá? Entre os divisores de 1 e os divisores de 3, daria 1. Isso significa que os números 1 e 3 são chamados de primos entre si. Repara o seguinte, definição matemática. Dois números são chamados de números primos entre si quando o MDC entre eles der 1. Se o maior divisor comum entre os divisores, no caso aí do 1 e do 3, der 1, quando isso acontece, quando o MDC dá 1, os números então são chamados de números primos entre si, ok? E aí, quando os números são primos entre si, quando o numerador e o denominador da fração forem números primos entre si, isso significa que a fração, galerinha, já é uma fração irredutível, ok? Bom, isso é um baita de um relembrando, uma retomada para que a gente consiga efetivamente entender como é que a gente faz, então, a adição e subtração de frações. Então, vamos continuar. É o seguinte, tá? Imagine agora uma outra situação. Imagine que o Carlos e a Maria foram na pizzaria, só que eles são amigos, tá? E agora não vai acontecer a situação de cada um pedir a sua pizza, tá bom? Pelo contrário, imagine agora que eles estão comendo aqui, compartilhando a pizza. Eles estão comendo juntos, tá? E aí, imagine que o Carlos comeu 2/6 de uma pizza, ok? De uma única pizza, vocês estão vendo aqui por essa representação, por esse desenho. E a Maria comeu 3/6 dessa mesma pizza, tá? Visualmente falando, como é que eu poderia representar isso? Ó, repara que o denominador da fração aqui do Carlos, da fração que representa o quanto o Carlos comeu, é 6. Isso significa que a pizza chegou na mesa deles dividida em 6 partes iguais, ok? Como o numerador é 2, significa que o Carlos comeu 2 pedaços de um total de 6. Agora vamos ver quanto que a Maria comeu? Se a Maria comeu 3/6, ela comeu 3 pedaços da pizza que já veio dividida em 6 partes iguais. Então, ó, isso é o tanto que a Maria comeu. Então, o que está em verde representa o que a Maria comeu e o que está em azul representa o que o Carlos comeu. Repara que é muito simples saber o quanto os dois comeram juntos. E para eu saber o quanto os dois comeram juntos, a ideia que está aí é claro que é a ideia de adição. Ou seja, se eu quiser saber quanto que vai dar 2/6 mais 3/6, é muito fácil, não é, galerinha? Porque repara, se o Carlos comeu 2 pedaços de 6 e a Maria comeu 3 pedaços de 6, então juntos eles comeram ao todo aí 5 pedaços de uma pizza que veio dividida em 6 partes iguais. Portanto, juntos eles comeram 5/6 dessa pizza. O que matematicamente falando eu representaria dessa maneira. Então, repara, 2/6 mais 3/6 deram aí, no caso, 5/6, ok? E aí ficou claro pra gente isso aqui, que é como é que eu faço para adicionar ou subtrair frações quando os denominadores são iguais. Olha o que está escrito aqui, vamos ler e vamos ver se realmente ficou claro para todo mundo. Quer ver, ó? Para adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, basta efetuar a adição ou a subtração com os numeradores e manter, no caso aí, copiar o denominador. Então, perceba, galerinha, que realmente, ó, eu copiei o denominador era 6 nessas duas frações, portanto, continua sendo 6. E por quê? Porque a pizza foi dividida em 6 partes iguais e ela continuou sendo dividida em 6 partes iguais. E eu, na verdade, aí eu só fiz a adição com os numeradores. Eu fiz 2 mais 3, que deu 5. Porque juntos eles comeram 5 pedaços, num total de 6. Fácil, né?
Tá, aí vocês estão me perguntando, estão se perguntando provavelmente, tá, Carol? Mas aí você tá mostrando adição de frações quando os denominadores são iguais. Isso aí é fácil. Mas e quando os denominadores forem diferentes? Como é que a gente faz? Vamos pensar? Olha só. Imagine então agora que o Carlos e a Maria também novamente estão lá na pizzaria e vão dividir aí uma única pizza, tá? Então é uma pizza só que vai chegar aí na mesa. Imagine que o Carlos vira pro garçom e fala assim: ai, garçom, acho que eu vou comer 4/12 da pizza. Aí vira a Maria e fala assim: não, garçom, acho que eu vou comer 2/9 da pizza. Aí o garçom olha pros dois e fala assim: gente, vocês não me levem a mal, né? Mas repara, ou eu trago a pizza na mesa dividida em 12 partes iguais, seguindo o que o Carlos está querendo fazer, ou eu trago a pizza na mesa dividida em 9 partes iguais, seguindo o que a Maria quer fazer. Porque aí eu tô falando da mesma pizza. Se eu tô falando da mesma pizza, não dá pra eu pegar uma mesma pizza que já foi dividida em 12 partes iguais e ir lá e dividir em 9 partes iguais. Então, olha só, o que o Carlos gostaria de fazer seria isso aqui, ó. Pro Carlos, ele queria que a pizza viesse dividida em 12 partes iguais e ele iria comer 4 pedaços. A Maria já não. A Maria tá querendo que a pizza venha dividida dessa maneira aqui, ó, que a gente tá enxergando. Ela gostaria que a pizza viesse dividida em 9 partes iguais, ela comeria 2 pedaços de 9. E aí, é claro que o garçom virou para eles e falou assim: então, casal, vocês vão ter que se decidir, Carlos e Maria. Afinal de contas, vocês querem que eu traga essa bendita dessa pizza dividida em quantas partes iguais? Foi quando o Carlos e a Maria, eles começaram a conversar e eles entraram num consenso, num acordo. Eles eram e falaram assim: quer saber? A Maria virou pro Carlos e falou assim: ô Carlos, vamos fazer assim? Nem pra mim, nem pra você. Então a pizza não vai vir nem dividida em 9 partes iguais, nem em 12. Aí o Carlos olhou pra cara dela e falou assim: Maria, e aí, como é que a gente resolve isso então? Aí pegou e falou assim: é fácil. A gente pode descobrir frações equivalentes a essas duas frações. Então é isso que eu vou tentar fazer agora, ó. Achar frações equivalentes ao que o Carlos quer e ao que a Maria quer. De tal maneira que o denominador dessas duas frações seja igual. Ou seja, a gente vai tentar achar frações equivalentes à fração quase 4/12 e uma fração equivalente a 2/9, de tal maneira que essas frações, elas têm o mesmo denominador. Aí foi quando o Carlos virou pra Maria e falou assim: tá, Maria, já entendi. Você quer que a parte de baixo aí, o denominador que tá aqui, ó, seja igual, porque isso significa, na prática, que a pizza viria dividida numa mesma quantidade de pedaços. Ok, o Carlos já entendeu isso, e a Maria também. Foi quando eles começaram a pensar: tá, mas como é que eu determino esse denominador para ele ser igual? E aí, olha o que eles pensaram. Eles sabem que para achar frações equivalentes eu posso multiplicar ou dividir numerador e denominador sempre pelo mesmo número. Então eles pensaram assim: para eu achar um denominador aqui, que seja o mesmo denominador aqui, depois que eu achar, significa que eu vou ter que pegar o 12 e fazer vezes algum valor para chegar nesse novo denominador. Assim como eu vou ter que pegar o 9 e fazer vezes algum valor para chegar nesse novo denominador. Então, se eu vou multiplicar, eles perceberam então que o ideal aí é que fosse um número múltiplo de 12 e de 9 ao mesmo tempo. E aí eles perceberam então que qualquer número que fosse pertencente à tabuada do 12 e do 9 ao mesmo tempo, fosse múltiplo do 12 e do 9 ao mesmo tempo, funcionaria. Exceto o zero, né, galerinha? E aí repara o seguinte, que eles pensaram então em calcular o mínimo múltiplo comum. E aí você vai falar assim: tá, Carol, mas precisaria ser o menor dos múltiplos comuns? Lembrando que o MMC, o mínimo múltiplo comum, é o menor dos múltiplos dos dois ao mesmo tempo, exceto o zero, ok? Então, tem gente que ainda fala assim: ah, mas precisaria ser o menor dos múltiplos comuns? Não, comuns? Não, poderia ser qualquer múltiplo comum. Não precisaria necessariamente ser o menor dos múltiplos comuns, ok? Só que, se eu pego o menor dos múltiplos comuns, eu facilito e muito a minha vida. Então, olha o que eles fizeram. Eles foram para um rascunho, ó, calcularam então o mínimo múltiplo comum entre 12 e 9. E aí repare que para calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre os múltiplos de 12 e os múltiplos de 9, eu posso fazer uma daquelas 3 maneiras que eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Eu posso calcular o MMC através da sequência de múltiplos, eu posso calcular o MMC através da decomposição em fatores primos ou da decomposição simultânea em fatores primos. Aqui nesse caso, eles aqui, o Carlos e a Maria, optaram por calcular o MMC através da decomposição simultânea em fatores primos. Ou seja, eles pegaram o 12 e o 9, passaram um traço que significa divisão e fizeram a decomposição dos dois números ao mesmo tempo. Por isso se chama decomposição simultânea em fatores primos. Para isso, ó, lembra que aqui, ó,
só podem entrar números primos. Então, eu coloquei aqui, ó, a sequência, mostrando quais são os primeiros números primos. E aí, como é que a gente pensa? Como é que a gente raciocina para achar esse MMC? Vamos relembrar? A gente pensa assim, ó, ou 12 ou 9 ou os dois, ou algum dos dois aí no caso, né? É divisível por 2, que é o primeiro número primo? Sim, né? A gente sabe que o 12 é divisível por 2. Tanto que 12 dividido por 2 deu 6, ó. Coloquei aqui. Como 9 não é divisível por 2, eu copiei, ó. Aí a gente pensa de novo. Ou 6 ou 9 ou os dois, né? São divisíveis por 2 de novo? A gente sabe que só o 6, porque ele é número par. Qualquer número par é divisível por 2. Então, 6 dividido por 2 deu 3. Tá aqui. E 9 não é divisível por 2, então eu copiei. Aí, mais uma vez, sobrou 3 e o 9. Aí a gente pensa, ou 3 ou 9, ou algum dos dois são divisíveis por 2 de novo? Não. Então, eu fui pro próximo número primo que tá aqui, ó, que é o 3. Aí a gente pensa, ou 3 ou 9, os dois são divisíveis por 3? Nesse caso aí, os dois números são divisíveis por 3. Então, repara que 3 dividido por 3, ó, deu 1. E 9 dividido por 3 deu 3, que tá aqui. Como esse 3 é um divisor comum, repara que eu posso até circular, tá? Porque geralmente quando a gente calcula o MDC, a gente circula, a gente destaca aí os divisores comuns. Mas no caso aí, eu não preciso, porque como é mínimo múltiplo comum, no final das contas eu vou ter que multiplicar todo mundo mesmo, tá? Então, repara, eu não preciso destacar esse 3, mas eu posso destacar esse 3. Aí eu vou continuar. Tô com 1 e o 3. Algum dos dois ou os dois são divisíveis por 3? A gente sabe que o 3 é divisível por 3. Então, ó, 1 não é divisível por 3, então, ó, copiei. E 3 é divisível por 3, tanto que 3 dividido por 3 deu 1. E aí, quando der 1 e 1, stop, eu não vou mais sofrer. E como é que a gente faz, então, para achar o menor dos múltiplos comuns? A gente multiplica essa galera toda aqui. Então, eu fiz, ó, aqui, ó, o 2, que tá aqui, ó, vezes esse outro 2, que tá aqui, vezes esse 3, que tá aqui, vezes esse outro 3, que tá aqui. E aí, galerinha, repara que na verdade é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado aí. 2 ao quadrado que é 2 vezes 2 dá 4. 3 ao quadrado que é 3 vezes 3 dá 9. E 4 vezes 9 deu 36 que tá aqui. Então, olha o que a gente acabou de descobrir. A gente acabou de descobrir que o 36, ó, ele é literalmente um múltiplo comum. Ou seja, ele é múltiplo do 12 e do 9 ao mesmo tempo. E ele é o menor dos múltiplos comuns, exceto zero. Tá bom? Então, repara, ó, aqui eu poderia ter colocado o próprio 36, igual eu coloquei. Eu poderia, por exemplo, colocar o 72. Eu tô vendo que o 72, ele é um múltiplo comum também. Ele é múltiplo do 12 e do 9 ao mesmo tempo. Ou qualquer outro valor que fosse múltiplo comum. Mas se eu pego o menor, facilita a minha vida. Bom, feito isso, aí eu vou pensar assim. Se para achar frações equivalentes eu tenho que multiplicar, né? Ou dividir numerador e denominador, em cima e embaixo, pelo mesmo número, a gente pensa assim, ó. Como é que o 12 virou 36? Ou seja, 12 vezes quanto para dar 36? E galerinha, com certeza esse número existe, né? 12 vezes algum valor vai dar 36, justamente porque 36 é um múltiplo de 12. Então, 36 ele está na tabuada do 12. Eu fiz isso acontecer a partir do momento que eu calculei o mínimo múltiplo comum, ok? Então, repara, ó. 12 vezes 3 é que vai dar 36. Tanto que, ó, 12 mais 12 dá 24, mais 12 dá 36. Então, olha só que interessante. Se o denominador da fração eu multipliquei por 3, ó, obrigatoriamente o numerador eu também vou ter que multiplicar por 3 para achar uma fração equivalente a essa. Então, olha o que eu vou fazer, ó. 4 vezes 3 deu 12. Ou seja, olha que interessante. Se o Carlos queria antes comer 4 dozeavos da pizza, quer dizer que ele queria que a pizza viesse dividida em 12 partes iguais e ele comer 4 pedaços? Agora que eles decidiram que eles vão pedir pro garçom trazer a pizza dividida em 36 partes iguais, o Carlos vai comer 12 pedaços. Só que comer 12 pedaços de uma pizza que vai ser dividida em 36 partes iguais equivale a comer os 4 pedaços que ele queria de uma pizza dividida em 12 partes iguais, porque essas frações são equivalentes, então elas representam a mesma quantidade. Vamos ver a Maria? Vamos lá. Repara que eu vou achar então agora uma fração equivalente à fração 2 nonos, de tal maneira que o denominador dessa nova fração vai ser 36, ok? Então nós vamos pensar. Para o 9 virar 36 é porque esse valor foi aumentado, mas foi aumentado em quantas vezes? Ó, em 4 vezes. A gente sabe que 9 vezes 4, ó, dá 36. E aí, mais uma vez, se eu multipliquei o denominador da fração por 4,
Obrigatoriamente o numerador eu vou fazer vezes 4 também para garantir que as frações realmente sejam equivalentes. Então, vou fazer aqui, ó, 2 vezes 4 e, ó, vou achar a fração 8/36. Ou seja, galerinha, a Maria vai comer 8 pedaços de uma pizza que vai ser dividida em 36 partes iguais. Foi quando, então, eles chamaram o garçom e falaram assim, ô garçom, vem aqui. Nós decidimos, você não vai trazer a pizza dividida nem em 12 partes iguais e nem em 9 partes iguais. Você vai trazer a pizza dividida em 36 partes iguais. Tcharam! Olha só. Então, repara, né? Foi isso que eles combinaram. Que o garçom, então, traria... Coitado do garçom, né? A gente, ninguém merece, mas tudo bem. O garçom vai ficar dividindo a pizza aí, supostamente, em 36 partes iguais, dos quais... Vamos ver quanto que o Carlos vai comer? Ó, ele vai comer 12 pedaços de 36. Então, ó... Essa parte em vermelho representa o quanto o Carlos vai comer. E a Maria vai comer 8 pedaços de 36. Então, ó... Esse pedaço em amarelo representa o quanto que a Maria vai comer. Então, repara que juntos, e aí fica simples de saber isso, eles comeram um total aí de 20 pedaços dessa pizza. Vocês perceberam? Porque, ó, o Carlos comeu 12, a Maria comeu 8. Então, juntos, eles comeram 20 pedaços de uma pizza que foi dividida em 36 partes iguais. Ou seja, galerinha, eles comeram 36 avos dessa pizza. Então, matematicamente falando, olha como que ficaria a representação desta adição, ó. Vamos dar uma olhadinha, ó. Repara. 4/12 era o pedaço que o Carlos queria comer, tá aqui. 2/9 era o quanto que a Maria queria comer dessa pizza. Para eu fazer, então, a adição de 4/12 mais 2/9, o que eu fiz, né? Eu troquei essas duas frações por frações equivalentes a elas e de mesmo denominador. Lembrando que para achar este denominador comum, eu poderia literalmente achar qualquer múltiplo do 12 e do 9 ao mesmo tempo, qualquer múltiplo comum. Mas, para facilitar a minha vida, eu achei o menor dos múltiplos comuns. Lembrando que quando eu falo MMC, significa o menor dos múltiplos comuns, exceto o zero, tá bom? Então, repara o seguinte, tá? Essa fração 4/12, ó, eu troquei pela fração 12/36. Por quê? Porque 12 vezes 3 dá 36, então 4 vezes 3 aqui deu 12. E essa fração 2/9 eu troquei pela fração 8/36 que estava aqui, ó. Por quê? Porque 9 vezes 4 dá 36, então 2 vezes 4 vai dar 8. E aí, olha só, tô com frações aqui, com uma adição de frações com denominadores iguais. Então, 12/36 mais 8/36 deu aí, ó, 20/36. Não é fácil de fazer depois que a gente entende a ideia, tá bom, galerinha? E o que mais eu preciso saber sobre isso? Presta atenção. Repara o seguinte, tá? Então, a gente já entendeu agora que essa adição de 4/12 mais 2/9 resulta em 20/36. Mas perceba o seguinte, esta fração aqui, 20/36, ela ainda não é a fração irredutível, que é aquela que não dá mais para simplificar. E geralmente, em qualquer prova que a gente vai fazer aí mundo afora, principalmente quando é prova de teste, quando a gente vai assinalar a alternativa correta, geralmente a fração ela aparece na forma irredutível. Então tem muita gente que às vezes faz o problema corretamente, chega lá na fração 20/36, olha para as alternativas do teste e fala assim, eu errei, porque não tem 20/36. Não, gente, às vezes você não errou. Às vezes só falta você simplificar a fração e chegar na fração irredutível. Lembrando que simplificar uma fração significa dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo mesmo número, ok? E aí, vamos pensar como é que a gente faz isso? Ó, repara o seguinte, se eu quero dividir em cima e embaixo, o numerador e o denominador, por um mesmo número, repara que eu estou atrás de um número que é divisor do 20, divisor do 36 ao mesmo tempo. Eu estou atrás de um divisor comum, ok? Por exemplo, o 2. Repara que 20 é par e 36 também é par. Então, eu poderia, numa boa, dividir em cima e embaixo, numerador e denominador por 2. Só que repara que se eu fizer isso, se eu divido o numerador por 2 e denominador por 2, ó, 20 dividido por 2 daria 10 e 36 dividido por 2 daria 18. Eu chego na fração 10/18, que ainda não é irredutível. E aí eu teria que simplificar de novo para chegar na fração irredutível. Posso fazer desse jeito? Claro que posso.
Mas o que eu também posso fazer utilizando tudo que eu acabei de aprender ao longo das outras videoaulas que eu assisti? Porque tem várias outras videoaulas aí que vocês viram, certo? E dentre elas, dentre essas videoaulas, tem uma aí que eu expliquei para vocês como é que calcular MDC, que é o máximo divisor comum. Então repara, se eu vou dividir em cima e embaixo por algum número, eu tô atrás de um divisor comum. Se ao invés de eu pegar qualquer divisor comum, eu pego o maior dos divisores comuns entre os divisores de 20 e 36, pá, eu chego direto na fração irredutível. Então olha o que eu fiz, ó, fui para um rascunho e calculei o MDC, o máximo divisor comum entre os números 20 e 36, que na verdade são o numerador e o denominador da minha fração aqui. Olha então o que eu fiz, gente. Eu peguei o 20 e o 36, passei um traço que significa divisão, e aqui eu coloquei literalmente a sequência dos números primos, né? Destacando aí os primeiros números primos, uma vez que essa sequência é infinita, tá? E aí eu pensei assim, bom, ou 20 ou 36, ou os dois, ou algum dos dois é divisível por 2, que é o primeiro número primo? A gente sabe que sim, né? Os dois são divisíveis por 2. Portanto, eu circulo esse 2 aqui porque ele é um divisor comum. Então, eu fiz, ó, 20 dividido por 2 que deu 10 e 36 dividido por 2 que deu 18. Aí eu pensei, ou 10 ou 18, ou os dois são divisíveis por 2 de novo? A gente sabe que os dois. Então, eu circulei esse 2 porque ele era um divisor comum. Aí eu pensei, 10 dividido por 2 deu 5, 18 dividido por 2 deu 9. Entre os 5 e 9, claro que nenhum dos dois é mais divisível por 2. Então, eu fui para o próximo número primo, que era o 3. E pensei, ou 5 ou 9, os dois são divisíveis por 3? Aí, nesse caso, galerinha, é somente o 9. Então, repara que eu não circulo esse 3. Então, ó, 5 não é divisível por 3, eu copiei. E 9 dividido por 3 deu 3. Aí, eu tô com 5 e 3. Claro que somente esse 3 é divisível por 3 novamente, então 5 não é divisível por 3, eu copiei, 3 dividido por 3 deu 1. E tô com 5 e 1, como 5 é primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, então eu dividi pelo próprio 5. 5 dividido por 5 deu 1, achei esse 1, deu 1 e 1, stop, eu não vou mais sofrer. E repara, como eu quero o MDC, que é o maior dos divisores comuns entre os divisores de 20 e 36, eu tenho que agora, então, fazer a multiplicação dos caras que eu circulei, que são, na verdade, os divisores comuns. Então, é só fazer, no caso aí, 2 vezes 2, que, ó, eu vou descobrir que o MDC dá 4. Isso significa, então, que quando eu for simplificar a fração 20 e 36 avos, se eu dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, por 4, eu já chego direto na fração irredutível. Tanto que, olha só, 20 dividido por 4 vai dar 5 e 36 dividido por 4 vai dar 9. Então, olha só, a fração 5 nonos é a fração que eu estava buscando, é a fração irredutível. Lembrando que, tá? Se eu quisesse calcular o MDC entre 5 e 9, o MDC entre 5 e 9 daria 1. E por que eu sei disso? Porque eu sei que os números 5 e 9 eles são primos entre si. Uma vez que uma fração só é irredutível quando o numerador e o denominador dessa fração forem números primos entre si. Lembrando que ser número primo entre si significa que o MDC entre eles dá 1, ok? Bom, e aí, além de entender tudo isso, é claro que a gente também tem que entender como é que a gente faz a subtração de frações. Mas, galerinha, quem entendeu a adição de frações com denominadores diferentes vai entender com muita facilidade a subtração de frações com denominadores diferentes. Aí você fala assim, tá, Carol, mas por que eu vou entender com facilidade? Porque o raciocínio é o mesmo, é similar. Perceba o seguinte, tá? Da mesma maneira que a gente não adiciona frações com denominadores diferentes, a gente também não subtrai frações com denominadores diferentes. O que a gente faz na verdade? Na verdade, a gente troca as frações por frações equivalentes a elas e de mesmo denominador. Por isso mesmo, olha só, galerinha, eu peguei o mesmo exemplo que a gente estava usando agora há pouco. Então, repara, eu também estava com 4 dozeavos, eu também estava com 2 nonos, mas agora há pouco eu estava fazendo adição. Eu fiz 4 dozeavos mais 2 nonos. E aqui agora eu estou fazendo 4 dozeavos menos 2 nonos. E aí o raciocínio é similar. Vou começar, ó. Não dá para subtrair frações com denominadores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essas duas frações por frações equivalentes a elas e de mesmo denominador. Para isso, eu preciso achar um número que é múltiplo de 12 e de 9 ao mesmo tempo. No caso aí, o menor dos múltiplos comuns entre 12 e 9, nós já calculamos, é o 36. Então, repare, eu troquei essas duas frações por frações equivalentes a elas e de mesmo denominador, que no caso aí é o 36.
Depois que eu troquei o denominador, que é a parte de baixo da fração, eu pensei assim, como é que eu chego no novo numerador? Aí a gente pensa na ideia de fração equivalente, que é assim, ó. Para o 12 virar 36, é porque eu multipliquei o denominador, ó, por 3. Então, é claro que eu vou ter que multiplicar o numerador também por 3, ó, para chegar numa fração equivalente. Então, quando eu faço 4 vezes 3, eu chego em 12. Fácil, né? Então, essa fração 4/12 eu substituí pela fração 12/36, que é equivalente a ela. Ou seja, essa fração em vermelho, ela é equivalente a essa outra fração que também está em vermelho aqui, ok? Agora, e a fração 2/9? Por quanto que eu vou trocar ela, né? Repara, para o 9 virar 36, ó, é porque eu estou multiplicando 9 por 4. E se eu multipliquei o denominador por 4, é claro que o numerador, ó, eu vou ter que fazer vezes 4 também. Então, se eu fizer 2 vezes 4, é claro que eu chego em 8. Então, a fração equivalente a 2/9, cujo denominador é 36, seria a fração 8/36. Aí, galerinha, tá muito fácil, né? Porque, ó, 12/36 menos 8/36, repara que para fazer essa subtração com denominadores iguais, basta a gente manter os denominadores, que no caso é 36, e subtrair apenas os numeradores. Então, eu fiz 12 menos 8, que deu 4. Quer dizer que 12/36 menos 8/36 vai dar aí 4/36. Fácil, né, gente? E aí, para finalizar essa conta aqui, eu só percebi que o 4/36 ainda não era fração irredutível. Então, eu percebi que dava para eu simplificar essa fração, dividindo ainda em cima e embaixo, numerador e denominador por 4. Quando eu fiz isso, 4 dividido por 4 deu 1, 36 dividido por 4 deu 9, portanto, eu cheguei na fração 1/9, que é uma fração equivalente à fração 4/36, mas é a fração irredutível, tá bom? Muito fácil, né, gente? E aí, olha só, galerinha, pra gente finalizar, então, afinal de contas, se te perguntarem assim, bom, Carol, e aí? Como é que eu faço, então, para adicionar e subtrair frações com denominadores diferentes? Não faço. Na verdade, obrigatoriamente, eu troco essas frações por frações equivalentes a elas e de mesmo denominador. Que é o que eu fiz aqui, ó. Troquei a fração 4/12 pela fração 12/36 e troquei a fração 2/9 pela fração 8/36. E aí eu tô com frações com denominadores iguais, então eu mantive o denominador e somei os numeradores. Então, vamos dar uma olhadinha em como a gente poderia resumir isso que eu acabei de falar? Vamos lá, ó. Acabei de colocar aí. Vamos ler juntos? Tá escrito assim, ó. Para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, devemos, primeiramente, achar frações equivalentes às frações iniciais e com denominadores comuns, com denominadores iguais. Em seguida, basta efetuar a adição ou subtração com os numeradores e manter, no caso aí copiar, o denominador. Muito fácil, né, galerinha? Bom, espero do fundo do meu coração que vocês tenham compreendido como é que faz então para efetuar a adição e a subtração de frações. Repara que isso se torna uma coisa muito simples se a gente sabe calcular o mínimo múltiplo comum e simples também se a gente é capaz aí de entender a ideia de frações equivalentes, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal.